O silêncio em Betânia era cortante. A respiração de Lázaro estava fraca, o tempo corria, e Jesus ainda não chegava. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. O desespero crescia. Marta e Maria observavam o irmão, incapazes de impedir o inevitável. As horas se passaram, o sol se pôs, e então Lázaro fechou os olhos. Finalmente, alguém vinha pela estrada poeirenta. Marta correu ao encontro do mestre. Seu olhar estava tomado pela dor e pela fé inabalável. Chegando, pois, Jesus encontrou-o já com 4 dias na sepultura. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. E então, o impossível estava prestes a acontecer. O que acontece a seguir vai desafiar tudo o que você acredita. Jesus fala em um tom forte e autoritário. Lázaro, vem para fora. Você está pronto para testemunhar o milagre? Junte-se a nós, enquanto descobrimos que a morte não é o fim, mas o começo de um milagre que desafiou todas as expectativas. Entre lamentos e lágrimas, uma esperança inesperada surge quando uma voz poderosa rompe o silêncio. Lázaro, vem para fora. O que acontece a seguir mudará para sempre a fé daqueles que testemunham esse momento. A vila de Betânia estava envolta em sua rotina tranquila. Pequenas casas de pedra clara se espalhavam entre os campos de oliveiras, e os moradores viviam seus dias em simplicidade e harmonia. A poucos quilômetros de Jerusalém, Betânia era um refúgio distante do alvoroço da cidade grande, um lugar onde o tempo parecia caminhar mais devagar. Naquele vilarejo havia uma casa especial. Nela moravam 3 irmãos conhecidos por sua hospitalidade e bondade: Marta, Maria e Lázaro. A casa deles sempre estava de portas abertas para viajantes e amigos. Mas entre todas as visitas que recebiam, havia uma que se destacava acima de todas: Jesus de Nazaré. Sempre que Jesus passava por Betânia, era ali que ele descansava. Marta, sempre diligente, fazia questão de preparar tudo para que ele se sentisse confortável. Maria, por sua vez, preferia sentar-se aos pés do mestre e absorver cada uma de suas palavras. Lucas 10:39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Enquanto Marta se ocupava com as tarefas da casa, Maria parecia esquecer do mundo ao redor sempre que Jesus falava. Já Lázaro era diferente. Um homem de poucas palavras, mas com uma fé serena e uma paz inexplicável. Ele não falava muito, mas sua presença sempre trazia tranquilidade à casa. Seu olhar refletia uma confiança inabalável, como se já soubesse que sua vida estava entrelaçada a algo muito maior do que ele podia entender. Jesus amava aquela família. Ele amava Lázaro. João 11:5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas nem mesmo aqueles que Jesus amava estavam isentos da dor. Tudo parecia seguir como sempre. Até que algo começou a mudar. Primeiro foi um cansaço incomum. Depois, uma febre repentina. No início, Lázaro ignorou os sintomas, achando que era apenas um mal-estar passageiro. Mas os dias passaram, e ele piorou. Seu corpo enfraqueceu. A febre aumentou e sua respiração ficou pesada. Marta e Maria começaram a se preocupar. Salmos 41:3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovarás a sua cama na doença. Mas, naquele momento, o Senhor ainda não havia chegado.
O desespero começou a tomar conta da casa. Marta e Maria sabiam que não havia médicos capazes de curá-lo. Havia apenas uma esperança: Jesus. João 11:3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Um mensageiro foi enviado apressadamente. Ele partiu de Betânia com um único propósito: chegar até Jesus o mais rápido possível. Enquanto isso, Marta e Maria fizeram tudo o que podiam. Tentaram reduzir a febre com panos úmidos, oraram, mas o tempo corria como areia, escorrendo entre os dedos. O sol se punha no horizonte e as velas eram acesas na casa. O quarto de Lázaro, antes cheio de vida, agora estava mergulhado em silêncio. Marta se recusava a demonstrar desespero. Tentava ser forte, mas seu coração já sentia o peso do que estava por vir. Maria, por outro lado, permanecia ao lado do irmão, segurando sua mão fria, lutando contra as lágrimas. Salmos 32. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Mas o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. O tempo passava, a esperança diminuía, e Jesus não chegava. O amanhecer trouxe pouca esperança para aquela casa em Betânia. A febre de Lázaro aumentava e sua respiração se tornava cada vez mais difícil. Marta e Maria observavam o irmão, incapazes de esconder a preocupação. O mensageiro já havia partido no dia anterior, levando um único pedido a Jesus. João 11:3. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas tinham certeza de que Jesus viria. Afinal, ele amava Lázaro. Como ele poderia não vir? Mas as horas passaram e nada. Marta, sempre pragmática, tentava se ocupar. Preparava ervas, organizava a casa, buscava maneiras de manter a mente ocupada. Mas a cada momento que olhava para a porta e não via Jesus entrar, seu coração pesava ainda mais. Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Maria, por outro lado, não escondia a dor. Permaneceu ao lado do irmão, orando baixinho, esperando a qualquer momento ouvir passos na estrada. Mas o silêncio permanecia. Por quê? O dia passou. O sol se pôs novamente. A respiração de Lázaro estava fraca. As velas foram acesas no quarto e a casa estava mergulhada em um silêncio angustiante. A realidade era inevitável. Salmos 13:1. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então, Lázaro fechou os olhos. Maria cobriu o rosto com as mãos e desabou em lágrimas. Marta ficou imóvel por um instante, como se não quisesse acreditar. Mas a verdade estava diante delas. Lázaro morreu. O choro de Maria ecoou pela casa. Marta, mesmo tentando se manter forte, sentiu as pernas fraquejarem. Amigos e vizinhos começaram a chegar, trazendo palavras de consolo, abraços e luto. Eclesiastes 3:4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Mas como poderia haver tempo para dançar, se tudo o que restava era tristeza? O corpo de Lázaro foi preparado segundo os costumes da época. Ele foi envolto em faixas de linho e ungido com óleos aromáticos. A dor era visível nos olhos de todos ao redor. Alguns tentavam confortar Marta e Maria, mas o vazio que Lázaro deixara era impossível de preencher. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mas onde estava o Senhor? Agora, com passos pesados, os amigos levaram o corpo de Lázaro até a caverna que serviria como seu túmulo.
Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. Era um som pesado, seco, um som que parecia marcar o fim de tudo. João 11:17. Chegando, pois, Jesus encontrou-o já com 4 dias na sepultura, mas ainda não era o fim. Lá no horizonte, coberto pela poeira do caminho, alguém finalmente se aproximava de Betânia. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora seguimos com a ressurreição de Lázaro. O 4º dia amanheceu com uma dor silenciosa em Betânia. A casa de Marta e Maria ainda estava repleta de pessoas que haviam vindo para consolar as irmãs enlutadas. O cheiro das ervas e óleos usados na preparação do corpo de Lázaro ainda pairava no ar, como um lembrete da dura realidade. João 11:19. E muitos dos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para as consolar acerca de seu irmão. Maria estava sentada, olhando para o chão, sem forças para falar. Marta, sempre tentando se manter ocupada, caminhava pela casa, mas em seus olhos havia algo mais do que tristeza. Havia uma pergunta que não saía de sua mente. Onde está Jesus? Salmos 42:9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Então um burburinho começou a se espalhar pela casa. Alguém veio apressado, ofegante, e sussurrou algo no ouvido de Marta. Ela congelou por um instante. Jesus estava vindo. João 11:20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Ela não hesitou. Deixou tudo para trás e correu ao encontro do mestre. Quando o avistou na estrada poeirenta, Marta sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela não sabia se estava com raiva, alívio ou tristeza. Talvez fosse tudo ao mesmo tempo. E então, ao vê-lo mais de perto, ela não conseguiu conter as palavras que estavam presas em seu peito há dias. João 11:21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Havia dor em sua voz, mas também fé. Porque mesmo em meio à tristeza, Marta ainda acreditava. João 11:22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Jesus olhou para Marta com um olhar profundo, cheio de amor e sabedoria. Não havia pressa em suas palavras, mas uma certeza que ninguém ali poderia entender naquele momento. João 11:23. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Marta assentiu, limpando as lágrimas do rosto. Ela conhecia as Escrituras, sabia que no fim dos tempos os mortos ressuscitariam. João 11:24. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas então, Jesus pronunciou palavras que mudariam tudo. João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou nos olhos do mestre. Ali estava a resposta. João 11:26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês-tu isto? Ela respirou fundo e disse com a voz firme, mas cheia de emoção. João 11:27. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois dessas palavras, Marta se apressou de volta à casa. Ela sabia que Maria precisava ver Jesus. Maria, que até então estava consumida pela tristeza, levantou-se imediatamente ao ouvir que o mestre a chamava. Os que estavam na casa a seguiram, pensando que ela iria ao túmulo de Lázaro chorar. Mas não era para lá que ela estava indo.
João 11, 28, 29. E dito isto, foi ela chamar em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Quando Maria viu Jesus, ela não conseguiu conter suas lágrimas. Com a voz embargada, repetiu as mesmas palavras de Marta. João 11, 32. E Maria, chegando aonde estava Jesus, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela caiu aos pés do mestre, chorando. E naquele momento algo extraordinário aconteceu. Jesus, ao vê-la chorar, ao ver os amigos de Lázaro chorando, ao sentir a dor daquela família que ele tanto amava. João 11, 35. Jesus chorou. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que poderia ressuscitar mortos, acalmar tempestades e expulsar demônios, ele chorou. Porque ele se importa. A multidão que estava ali ficou em silêncio. Alguns murmuraram entre si. João 11, 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Mas outros, com ceticismo, questionaram. João 11, 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? As dúvidas pairavam no ar. O silêncio se fez novamente. Então Jesus se levantou. Ele enxugou as lágrimas e olhou para a frente. Havia algo que precisava ser feito. João 11, 34. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. O tempo da espera havia acabado. Eles se levantaram e seguiram Jesus. O túmulo de Lázaro os aguardava. O caminho até o túmulo de Lázaro era silencioso. O vento soprava suavemente entre as oliveiras, mas ninguém falava. A multidão seguia Jesus, mas o peso da morte ainda pairava no ar. O cheiro da tristeza era tão forte quanto os perfumes usados no corpo de Lázaro 4 dias antes. João 11, 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, chegou ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. A grande caverna de pedra estava diante deles. A entrada estava selada. O fim havia sido decretado. Mas Jesus não aceitou aquilo como um fim. Ele se aproximou e com voz firme quebrou o silêncio com uma ordem que ninguém esperava ouvir. João 11, 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Marta, tomada pela razão, tentou interromper a ordem. Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Ela conhecia os costumes. O corpo de Lázaro já deveria estar em estado de decomposição. Abrir aquele túmulo seria um choque. Mas Jesus não estava preocupado com os limites da morte. Ele olhou para Marta, sua amiga de longa data, e disse algo que fez seu coração estremecer. João 11, 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? A multidão prendeu a respiração. Alguns se entreolharam, sem entender o que estava prestes a acontecer, mas os servos começaram a mover a pedra. O barulho da rocha rolando ecoou pelo vale, e o cheiro da morte escapou da caverna. Salmos 33. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Jesus deu alguns passos à frente, olhando para dentro do túmulo. O silêncio era total. Os olhos da multidão estavam fixos nele. Então, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou. João 11, 41, 42. Pai,
Graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas, por causa da multidão que está ao redor, disse-o, para que creiam que tu me enviaste. Os fariseus que estavam ali começaram a murmurar entre si. Seria isso apenas mais um ensinamento? Ou ele realmente ousaria desafiar a morte? Então Jesus deu um passo à frente. Sua voz ecoou pelo túmulo, pelo vale, pelo tempo e pela eternidade. João 11:43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. A multidão estremeceu. O vento soprou forte. O silêncio parecia eterno. Então, algo se mexeu dentro da caverna. Ezequiel 37:5. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Um murmúrio se espalhou entre as pessoas. Alguém engoliu em seco. Seria possível? Passos lentos começaram a ser ouvidos. As sombras dentro do túmulo se moveram. E então, ele apareceu. Lázaro saiu. João 11:44. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Ele estava envolto em faixas, o rosto coberto pelo tecido da morte. Mas ele respirava. Ele estava vivo. Salmos 116, 8, 9. Pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. A multidão prendeu a respiração, alguns caíram de joelhos, outros recuaram, sem entender o que viam. Os fariseus trocavam olhares preocupados. Como negar o que acabava de acontecer? Jesus, com tranquilidade, olhou para os servos e ordenou. João 11:44. Disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. As mãos trêmulas de Marta e Maria correram para desfazer as faixas. Elas não acreditavam no que viam. Lázaro olhou ao redor. Ele estava de volta. A casa que havia sido tomada pelo luto agora estava cheia de assombro, choro e alegria. Mas nem todos estavam felizes. Os fariseus, que estavam ali para acompanhar a família, perceberam que aquilo era mais do que um milagre. Era um problema. O nome de Jesus, que já era falado por toda a Judéia, agora ecoaria ainda mais alto. E por trás dos olhares atônitos da multidão, os líderes religiosos começaram a planejar algo sombrio. A casa de Marta e Maria estava lotada. Pessoas entravam e saíam, tentando ver com os próprios olhos o impossível. Lázaro estava vivo. João 11:45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Os vizinhos sussurravam entre si. Os amigos da família choravam de alegria. A notícia se espalhou como fogo pelo vale de Betânia. Salmos 118:17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Mas enquanto a multidão celebrava o milagre, os fariseus não viam aquilo como um motivo de festa. Na noite daquele mesmo dia, homens apressados deixaram Betânia e seguiram para Jerusalém. Eles tinham um recado para o sumo sacerdote. João 11:46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. No sinédrio, os líderes religiosos estavam reunidos. A tensão era palpável. João 11:47. Então os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Os sumos sacerdotes se entreolhavam. Jesus já era uma ameaça. Ele curava, perdoava pecados, falava com autoridade. Mas agora, ele fez um morto voltar à vida. Se esse homem continuar, todos acreditarão nele. João 11:48.
Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, se levantou. Ele sabia que algo precisava ser feito. João 11:50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. E assim, naquela noite, o plano foi traçado. João 11:53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. O milagre de Lázaro selou o destino de Jesus. A mudança em Betânia, Lázaro, que antes era apenas um homem simples, agora era um testemunho vivo do poder de Deus. João 12:9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Mas isso o colocou em perigo. Os fariseus não podiam permitir que ele continuasse vivo. Sua existência era uma prova irrefutável da autoridade de Jesus. João 12:10-11. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Marta e Maria tentavam continuar suas vidas, mas sabiam que nada mais seria como antes. Lázaro, ele não tinha medo. Ele havia sentido a morte de perto, mas agora sabia que a última palavra sempre pertence a Deus. Romanos 8:11. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O que fica para nós? A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre, ela apontava para algo maior. O mesmo Jesus que trouxe Lázaro de volta à vida, em breve enfrentaria a sua própria morte, mas, diferente de Lázaro, que precisou ser chamado para fora do túmulo, Jesus venceria a morte por sua própria autoridade. João 10:18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. A história de Lázaro não termina em sua ressurreição. Ela continua ecoando até hoje, lembrando-nos que a morte nunca tem a palavra final quando se está nas mãos de Deus. Apocalipse 1:18. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, porque para aqueles que creem, a vida sempre vencerá. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.